O Supremo Tribunal Federal e a cúpula do Congresso definiram hoje um prazo de transição sobre os penduricalhos no funcionalismo. A decisão ela ocorre na véspera da votação em plenário sobre a liminar do ministro Flávio Dino, que suspendeu esse tipo de pagamento. A reportagem é de Thaísa Medeiros. Confira. O acordo saiu numa reunião nesta manhã no STF, convocada pelo presidente da Corte, Edson Fachin, com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre. O vice-procurador-geral da República, Indemburgo Chateaubriand, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, também participaram. Na nota à imprensa, o STF diz apenas que será formulada uma proposta de regra de transição em respeito à Constituição e aos limites do teto constitucional. A CNN apurou que os poderes estipularam um prazo de 60 dias para a definição de lei que discipline a concessão de penduricalhos. O mesmo prazo dado pelo ministro Gilmar Mendes ao suspender as verbas indenizatórias do Poder Judiciário e do Ministério Público nesta segunda-feira. Para a CNN, o presidente do TCU, Vital do Rego, disse que a alternativa para a suspensão dos benefícios teria como base o texto do deputado Pedro Paulo, do PSD, relator da reforma administrativa. O debate jurídico sobre o tema também evidencia um componente político. O fim dos penduricalhos acima do teto constitucional virou uma bandeira do STF em meio a uma de suas maiores crises de imagem, causada pelo envolvimento de ministros no escândalo do Banco Master. E a Corte tem pressa. Amanhã o plenário julga a liminar de Flávio Dino, que proibiu o pagamento desses benefícios. O magistrado foi além e, numa decisão polêmica, proibiu a criação pelo Legislativo de novas leis ou atos que visem garantir pagamentos acima do teto de remuneração constitucional, desde o âmbito municipal até o federal. Tanto Dino quanto Gilmar Mendes participaram da reunião com a cúpula do Congresso nesta terça, gesto visto como um recuo. A Corte opta por uma composição com o Legislativo, depois de várias imposições, e deve ajudar na redação de uma nova lei para tratar do tema durante um período de transição, que de quebra dá à elite do funcionalismo mais tempo para manter auxílios acima do teto de R$ 46 mil por mês. Pedro Paulo, você, como foi informado na reportagem, relata a reforma administrativa e um dos componentes centrais é a questão dos supersalários. E você tem dito a quem quiser ouvir em Brasília que isto não consegue progredir devido à eficácia e força de grupos organizados e lobbies, sobretudo daqueles setores que mais se beneficiam com supersalários, inclui o legislativo, mas sobretudo o judiciário. Em que pé está essa luta? Olha, nós estamos diante de um novo round agora dessa luta, William. Eu acredito que as decisões cumulativas do ministro Dino, do ministro Gilmar, trouxeram uma força para essa discussão que era absolutamente inesperada, justamente para essas classes que ficavam ali operando abaixo do radar e que tinham muita força e que acreditavam que, por mais uma vez, eles poderiam ou serem excluídos da reforma ou barrar a reforma como um todo. Eu vejo também, William, o próprio movimento dessas categorias que tiveram ontem com os ministros do Supremo e, inclusive, estão propondo um período de transição, é um sinal bastante evidente, claro, de que agora tem que apresentar propostas. Uma coisa que eu sempre reclamei e sempre disse publicamente, em todas as reuniões que tive com essas categorias, eu sempre apelava, apresentem propostas para que a gente possa negociar, discutir em todo o período de funcionamento do grupo de trabalho. Depois que se encerrou o grupo de trabalho, durante todo o ano passado, onde eu discuti esse tema, eu não recebi, William, nenhuma proposta, nenhuma proposta. Recebi propostas de diversas carreiras dos servidores, mas desses membros, desses grupos de servidores que estão ali com seus supersalários, que têm esses penduricalhos, nenhuma proposta. Acredito que agora, com prazo dado, porque essa é uma diferença também fundamental, não é só essa força da decisão da Suprema Corte, mas também prazos sendo dados, tem 60 dias, tem que decidir sobre isso. E acredito que a reunião que nós tivemos hoje
com os presidentes da Câmara e do Senado, dizendo o seguinte: olha, nós não nos omitiremos de legislar sobre o tema, deixando o Supremo fazer legislações temporárias, transitórias, é também algo que vai colocar, nesse novo round, um prazo para que a gente enfrente esse que é o tema mais difícil da reforma administrativa. Caio. Deputado, boa noite. Você protocolou a PEC 38 sua no dia 24 de outubro. E o andamento dela aqui na minha frente, aqui no site da Câmara, aguardando o despacho do presidente da Câmara dos Deputados. O movimento do Flávio Dino e do Gilmar foi agora, foi a semana passada, retrasada. Por que o presidente da Câmara, Hugo Mota, não pautou a sua PEC desde outubro, está parada lá na Câmara? A responsabilidade não é da Câmara e do Senado também? Sim, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. O presidente Hugo Mota, em todos os momentos, sempre manifestou o desejo como sua prioridade aprovar a reforma. O presidente da Câmara tem muito poder, mas ele não pode tudo. Ele depende, por exemplo, consensuar esses temas junto com os líderes. E houve muita resistência dos líderes de alguns partidos por conta desse movimento de lobbies, eu me lembro... Daniel e Caio, nós falamos muito, a CNN fez matéria sobre isso quando se iniciou, quando a gente tinha acabado de colher as 171 assinaturas da PEC 38, da PEC da Reforma Administrativa, uma operação que a gente chamou de penduricalhos, né? De muitos membros dessas categorias pedirem para parlamentares retirarem a assinatura da PEC. Então, assim, é um movimento muito intenso para que possa se obstacularizar a reforma. Então, eu digo o seguinte: o presidente, para pautar temas no plenário, ele tem que construir, ou, no mínimo, um consenso ou maioria, e a reforma não foi construindo esse consenso por conta dessa obstrução. E é por isso que eu tenho dito o seguinte, que nós temos que aproveitar essa janela de oportunidades para deliberar, construir legislação que discipline os supersalários, mas não esquecer da reforma. É importante lembrar, quando a gente começou a botar de pé o pacote da reforma administrativa, tinha uma dúvida se a gente trazia a questão dos supersalários, porque já haviam outros projetos de leis sobre supersalários. E eu fui muito questionado à época: não, a reforma administrativa sem os supersalários, ela não tem credibilidade, dado o escândalo moral que isso hoje representa. Então a reforma não abandonou os supersalários e hoje os supersalários não podem abandonar a reforma. Então eu defendo que esses temas estejam juntos para a gente olhar a administração, a reestruturação da administração pública como um todo. Daniel. Deputado, na sua primeira intervenção aqui, você comentava que houve uma operação abaixo do radar, essa operação penduricalho. A gente já se encontrou muitas vezes no plenário da Câmara, debatendo reforma administrativa, super salários, mas a maior parte da nossa audiência nunca viu o que é essa operação. O senhor pode descrever o que ela consiste, quem que faz essa operação, o que ela representa? Pedidos direto a parlamentares. Muitas vezes você tem parlamentares que têm ali alguma fragilidade, foram gestores públicos, têm ali algum problema ainda a ser enfrentado, inquérito aberto num tribunal de contas ou até mesmo no Ministério Público, na Justiça, e esses pedidos muitas vezes eles significam ali para alguns parlamentares um movimento de não querer criar algum tipo de cisânia, algum tipo de constrangimento. Isso acontece na prática, a gente não pode fechar os olhos a isso. Isso acontece na vida real da política. Então, isso cria ali para esses grupos um poder junto ao parlamento que faz a diferença na hora de obstruir determinadas pautas, de não deixar ir para frente determinadas pautas. Pedro Paulo, deixa eu ver se eu entendi um ponto que deve estar na cabeça das pessoas. Fala-se de uma regra de transição, né? Passar da bagunça atual para um regime no qual esse tipo de pagamento de penduricalhos é proibido. Mas como assim transição? Por que tem que ter transição? Ou vale ou não vale? Sim, William, aí que está, né? Essa definição do que é legal, do que não é legal, tem aí um espaço
onde muitas desses poderes criaram algum tipo de regulamentação. Por exemplo, há muitos penduricalhos que estão pendurados em decisões do CNJ, né, decisões, súmulas do Supremo. Daí a precisão das duas decisões do ministro Dino e do ministro Gilmar, dizendo o seguinte: não valem decisões do CNJ, inclusive a decisão do ministro Dino diz o seguinte: não adianta nem nesse período legislarem no âmbito estadual sobre penduricários, isso tem que ser regulado em legislação federal. Então, assim, muitos desses pagamentos foram feitos de forma administrativa, mas muitas vezes também pendurados nessas decisões sumulares, nessas decisões das Cortes Superiores ou de órgãos, conselhos da magistratura, do Ministério Público, o que justificaram esses pagamentos. Quanto à questão da transição, William, eu sei que para muitos parece algo, olha, teria que ser interrompido no ato, mas assim, toda reforma, toda mudança que enfrenta essas grandes resistências, períodos de transição acho que são bem-vindos. Por exemplo, quando a gente fez a reforma tributária, estabelecemos período de transição. Reforma previdenciária, que conteve também excessos, períodos de transição. Reforma trabalhista, períodos de transição. Eu acredito que, ao contrário, eu vejo com bons olhos, porque o pedido de um período de transição, na minha opinião, é a absoluta consciência desses segmentos de que é preciso apresentar uma proposta, é preciso negociar uma legislação que seja definitiva e que proíba com esses supersalários um período de adaptação a isso. O Daniel está me pedindo a palavra. William, eu acho só importante aqui a gente pontuar para a nossa audiência uma questão que parece vaidade do Supremo, mas vai bem além disso e eu explico por quê. Quando o ministro Fachin tomou posse na presidência do Supremo em agosto do ano passado, poucos dias depois, ele chamou os ministros do tribunal e apresentou uma lista ali de temas que precisavam ser deliberados, que eram fruto já de relativo consenso entre os ministros. Um deles era a questão dos penduricários, inclusive que os ministros do Supremo, de todo o judiciário, são quem menos se beneficia, pelo menos desses penduricários, né? Esses estão mais nos TJs, nos ministérios públicos estaduais, enfim. E se chegou a um consenso de que o tema ia ser deliberado e se escolheu uma ação direta de inconstitucionalidade que estava sob relatoria de Gilmar Mendes, movida pela PGR, envolvendo os supersalários de Minas Gerais para definir sobre o assunto. Muito bem. Veio crise do INSS, Banco Master principalmente, toda uma crise reputacional do Supremo, o tema ficou um pouco perdido e aí então veio a liminar de Flávio Dino. Isso foi muito mal visto entre os colegas do Supremo. A sensação da maioria dos ministros foi de que o Dino atravessou. E o problema não é da vaidade, não é o atravessamento, não é isso. O problema é que o Dino deliberou num embargo de declaração, numa ação movida por procuradores de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Então, muitos ministros viram ali falando assim, puxa, quis tomar uma decisão populista no meio de uma crise de imagem do Supremo, desviar o foco, e isso pode ser contestado porque o método, a forma, o procedimento não foi o ideal. Daí é que nasce essa decisão do Gilmar Mendes, só para pontuar aqui, e mais uma vez esse dissenso, esse clima de divergência no Supremo. Entrou, Caio. Isso eu queria colocar exatamente essa questão do Daniel. O quanto que essa intervenção do Supremo nesse assunto agora, porque penduricários e supersalários, inclusive do Supremo, inclusive do Judiciário, existem há 20, 30, 40 anos, foi motivado, na sua percepção, por fatores externos, especificamente o envolvimento dos ministros, de 2 ministros, e a crise de credibilidade que passa o Supremo. Por que agora o Supremo entrou nessa? Oi, Caio, desculpa, você perguntou para mim? Isso, porque na sua percepção o Supremo só entrou nisso agora? Sim, eu acredito que, claro, tem uma questão de posicionamento de imagem, mas eu reputo isso, Caio, a um intenso trabalho que foi feito também pela imprensa, que patrulhou, que tem patrulhado esses abusos que estão sendo cometidos. Tem um sentimento da sociedade crescente de indignação em relação a esses excessos. O ambiente é completamente diferente quando nós tivemos a discussão da reforma administrativa na época do governo Bolsonaro, a famosa PEC 32,
né? Quando eles saíram do relatório final, era um outro ambiente, não se tinha essa percepção. E não é só a percepção, não tinha efetivamente o volume de gasto e a miríade de inventividade na criação dessas verbas absurdas. Então, o ambiente é completamente outro e isso pressiona, de um lado, o próprio Supremo querendo ali uma recuperação da sua imagem, mas ainda que tenha essa busca de recuperação, é importante, o Daniel trouxe esse ponto, né? Já estava no radar da gestão do ministro Fachin, e eu tive pessoalmente com o ministro Fachin, logo que ele assumiu, falando sobre esse tema, ele sempre colocou de forma muito enfática que era a favor da defesa da reforma administrativa, da discussão desse tema, do disciplinamento. Então, acho que é um conjunto de fatores importantes para motivar a política, para que possa tirar do imobilismo o Congresso, que muitas vezes tem ali uma falsa impressão, que aprovar uma reforma ou enfrentar a questão do supersalário gera desgaste. A gente está vendo que não, é o contrário. A sociedade está pedindo por isso, e isso é o contrário. Gera, inclusive no ano eleitoral, bônus políticos para quem for lá e votar contra esses abusos que estão sendo cometidos. Pedro Paulo, quando você usa a expressão posicionamento de imagem ou recuperação de imagem, no fundo, nós estamos tratando de o Supremo fazendo política, dentro do ambiente eleitoral, que não precisamos perder tempo aqui descrevendo qual é. Agora, uma das críticas mais severas que se faz, em termos de supersalários, vai exatamente na direção do judiciário, que é tido na compreensão geral, sobretudo no ambiente político, onde você, como parlamentar, trafega, como um poder que sempre soube se proteger muito bem, em termos dos seus privilégios. Mas eu gostaria de acrescentar essa pergunta, o Executivo. Em que medida o Executivo entra nessa conta? Porque até aqui a gente falou de dois dos poderes. Legislativo, que está sendo solicitado a agir pelo Supremo, e Supremo, que está sendo solicitado a agir em relação ao próprio poder. E o Executivo? Sim, esse ponto é tão fundamental para a mudança de clima, para a aprovação definitiva de um disciplinamento dessas regras, William, porque é o próprio poder criando uma autocontenção, que é a própria palavra que usou o ministro Fachin na sua posse. E isso gera para essas categorias esse sentimento que, não, agora não tem jeito, o parlamento estava provocando isso e agora o nosso próprio poder está determinando isso, o nosso poder hierarquicamente superior. Então, acho que isso foi decisivo e principalmente pela dureza das medidas. Aliás, tem pontos ali que são até mais rigorosos do que o próprio texto que estava na reforma administrativa. Eu preciso ser justo e falar sobre isso. Agora, eu também senti falta hoje, William, da participação do governo nesse encontro dos poderes. O governo federal precisa se posicionar claramente em relação não só à questão dos supersalários, mas em relação à reforma administrativa. Não pode o governo não tratar do tema, nem que seja para dizer que é contra, nem que seja para, de forma franca, dizer não, nós somos contra. O que não pode é não se posicionar politicamente e você ter vários, a esplanada cercada de comentaristas sobre reforma administrativa ou sobre supersalário. Posiciona. O que nós acreditamos que deve ser feito na questão dos supersalários, por exemplo, no Executivo Federal. Eu vou dar um exemplo aqui de uma carreira que eu respeito, mas que, ao longo do tempo, cometeu excessos. A advocacia pública, em todos os níveis, no nível federal, estadual e municipal. Quais são as medidas que são propostas da advocacia pública para que possa disciplinar verbas indenizatórias, para que possa organizar e colocar dentro do orçamento determinados fundos que pagam honorários públicos e que estão excedendo o teto constitucional e que há uma discussão sobre se esses honorários devem ou não ser destinados a determinada categoria. O governo, o executivo tem que estar nessa discussão também. Não se faz um ajuste dessa dimensão em que o espera a sociedade se os três poderes não estiverem construindo um acordo. Exatamente esse ponto, né? Acho que são mais de 5 bilhões, os tais honorários de sucumbência, né? Dos advogados públicos. E como a gente sabe que o senhor rodou para elaborar o seu projeto e a sua PEC, a PEC 38, quando você esteve, por exemplo, imagino, com o AGU, o senhor tratou também com o Poder Executivo, especificamente nesse caso da advocacia pública, né, da estrutura ali da Advocacia Geral da União, que recebe valores por vitórias em processos que são públicos, né? Muita gente coloca isso como uma grande questão. O que você ouviu?
Tem sempre os dois lados, as duas visões do tema. O que eu ouvi até agora foi simplesmente defesa e nenhuma proposta de se dialogar para que se possa criar algum tipo de ajuste nesse sentido. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para que as pessoas que estão nos assistindo entendam. A Advocacia Geral da União tem um fundo onde que ele é capitalizado por esses honorários de sucumbência e pagam, por exemplo, verbas de caráter indenizatório de saúde, educação, enfim, algumas que extrapolam o teto salarial. Esse fundo é um fundo que a conta onde são depositados esses valores é uma conta privada, Caio. Pasmem, uma conta privada e que não passa pelo orçamento público, não é gerido pelo Advogado-Geral da União, é gerido por um conselho, e esse conselho tem muito pouca transparência em relação aos gastos desse fundo, desse recurso, que a origem desse recurso por exemplo, são dívidas públicas, são contenciosos que foram recuperados e que deveriam estar servindo para a segurança, para a educação, para a saúde, para projetos sociais e muitas vezes estão beneficiando grupos específicos. Então, esse é um ponto, por exemplo, de autocorreção, contenção, que o Executivo Federal deve fazer na direção de disciplinar supersalários e penduricalhos.